é, é uma declaração de leitura, que eu quero que vocês façam a leitura, porque isso vai me dar subsídio para as aulas. Quando você faz a leitura, vocês já vão ter que começar agora mesmo, ou então vão deixar para fazer em cima da hora, aí é critério de vocês, mas geralmente começa já aos pouquinhos, então vocês vão, nas próximas aulas, já vão assim para mim, mas eu li aquele negócio e tal, e é aonde eu quero que a gente vá desenvolvendo. E depois uma questão objetiva de saber de transformação pessoal, uma coisa assim que é bem... não tem dificuldade, não tem certo ou errado. A sua experiência não é certo ou errado, sempre certo. Uhum. Só fazia isso, né? Eu tive quando estudei, eu me lembro de um professor meu de teologia sistemática, Daniel César Costa, que ele disse o seguinte: ele dava aula num seminário e tinha um aluno, olha, gente, não é porque é seminário que não tem gente da pesada, não, que eu vou te falar. E aí ele disse que tinha um aluno que era muito gaiato, tinha lá uma fama que não era muito legal, caiu um professor na turma lá, e um dia o professor passou um trabalho. E esse professor, todo mundo sabia que ele não lia os trabalhos todos. Pedia uns trabalhos extensos a beça e ele não lia. Então, o cara falou assim, o aluno disse assim, já que ele não vai ler mesmo, o aluno escreveu a introdução do trabalho e a conclusão. E no mundo na internet pegou a narração de um jogo de futebol. E as tantas no meio do trabalho, ele botou assim, e eu fiz isso aqui tudo porque eu sei que o senhor não vai ler mesmo. O professor escolheu um trabalho para ler daquela vez. O trabalho dele. Quando passou por essa, eu sei que o senhor não ia ler mesmo, o Daniel foi lá e botou, eu li. E o Zé assim, no trabalho dele cortado no meio. Então, assim, às vezes tem isso, né? Você dá a sorte, dá um azar do professor ler logo aquele. Lady Murphy diz isso, né? Se tem alguma coisa que pode dar errado, vai dar. Né? Vai dar, então tá lá. Bom, gente, continuando aqui. O conselheiro, ele deve ter em mente, lembrando aquilo, né? Ele precisa confiar em Jesus e não nas suas capacidades, mas ele também deve ter em mente, nós devemos ter em mente, que não somos messias, nem gurus. E muito menos sem impossibilidades e limitações, como se fosse capaz de solucionar todas as demandas do aconselhando e realizar tudo o que lhe for requerido. Às vezes a gente vai ter que dizer, se alguém pergunta para nós o que fazer, a gente vai ter que ser sincero para dizer, não sei. A gente tem recursos para buscar. Deus, que sabe todas as coisas, por meio de oração, jejum, consagrar a nossa vida, buscarmos a Deus, buscarmos na sua palavra, na multidão de conselheiros a sabedoria, buscar gente mais experiente, buscar outras pessoas tão experientes quanto nós. Mas a gente não tem que ceder à tentação de dar respostas imediatas, porque as pessoas em estado de vulnerabilidade, via de regra, elas vão querer encontrar segurança e vão querer a resposta, vão querer que você assuma esse papel. Muitas vezes o povo queria aclamar Jesus rei, eles queriam um rei. O judeu tinha uma esperança messiânica desde o Antigo Testamento, né? O Messias vai ser descendente de Davi. Na mentalidade judaica, quando chega o Novo Testamento, toda aquela esperança messiânica é o quê? O Messias vai ser alguém que vai nos libertar politicamente, militarmente, economicamente, nacionalmente das garras do Império Romano. Então eles querem aclamar Jesus para Jesus ser o cara que vai começar a revolução. E Jesus diz, eu não sou esse cara. E, esse cara não sou eu. Né? E Jesus, muitas vezes, ele se camufla no meio da multidão, ele sai. O Evangelho de João relata isso várias vezes. Por quê? Porque Jesus não assume um papel que não é dele. Nós não temos o papel também de darmos resposta para tudo, de sermos infalíveis,
Pelo contrário, às vezes a demonstração das nossas impossibilidades e das nossas limitações humaniza a nossa relação. Porque a pessoa que está vulnerável também, ela entende que ela não tem resposta para tudo. E você também mostra para ela que, mesmo não estando naquela condição, você também não tem. Porque, na verdade, nenhum de nós tem. Ou nós temos? Não, não temos. Bom, o conselheiro é gente, não é gente. Isso é uma palavra inventada, né? Ou seja, não tem plenos poderes. Possui suas próprias demandas, é apenas um ser humano diante de outro ser humano, buscando auxiliá-lo a perceber de fora as suas dificuldades e soluções. E, às vezes, nós temos um desafio enorme. Possui suas próprias demandas. Às vezes, nós estamos aconselhando alguém numa demanda que é uma demanda nossa. E a gente ainda nem resolveu. Quantas vezes você vai dar suporte a uma pessoa que está enferma de uma situação e você está enfermo de uma situação que não tem ainda resposta. Mas o que você faz? Não faz mais nada? Eu descobri que estou enfermo, não faço mais nada da vida? Não converso com mais ninguém? Não apoio ninguém? Não vou trabalhar? Não faço coisa nenhuma? A gente vai ver que há circunstâncias em que as pessoas se sentem assim. Sobretudo pacientes em final de vida, tendem a abandonar, inclusive, todo o tempo que resta pela frente. Né? Tirando o foco daquilo que ainda pode fazer para tudo aquilo que está perdendo, deixando de fazer. Entende? De certa forma, é uma distopia, é uma percepção errada também. Por quê? Porque todos nós, mesmo os que não estamos numa situação dessa, ou doentes, ou com alguma situação, a gente também não sabe o dia de amanhã, como a gente está falando aqui. A gente tem que se apegar às possibilidades que a gente ainda tem, o tempo que a gente ainda tem, tudo que a gente ainda pode fazer, e não apenas aquilo que a gente deixou de fazer, ou não pode mais voltar a fazer. Mas a gente tem as nossas próprias demandas. Pode falar, Sidney. Ele pode atuar, ele atua como um evangelista? Vamos ver isso. Também vai. No caso dos pacientes em final de vida, esse livro, antigamente, o título dele era Aconselhamento a Pacientes Terminais. Eu acho que paciente em final de vida ficou mais simpático, né? Mais leve. Porque paciente terminal, né, era principalmente para quem está sofrendo, é uma condição de ouvir bastante difícil. Mas a questão é que, sobretudo nessas questões, nós vamos ver que esse estado de hospitalização, ou não, mas esse estado de enfermidade que aponta para um momento do fim, nos dá uma possibilidade enorme de glorificarmos a Deus por meio da evangelização. Não é? E nós vamos também ver o seguinte, gente, não pensa que isso aqui é só para a gente, nós vamos desenvolver isso satisfatoriamente só para gente não crente, não, porque tem um monte de gente crente que, na hora que lida com a realidade da perda da vida, desaba. Entende? Que aí você vai dizer, é falta de fé, o outro vai dizer isso aqui, diga o que for, pode ser uma série de circunstâncias, mas você às vezes vai ver gente perto de você que vai desabar das suas estruturas. A gente sabe que as pessoas têm uma inteligência intelectual, inteligência emocional. Hoje em dia se sabe essas várias nuances da inteligência. E tem gente que tem uma mente muito cartesiana, excelente teólogo, excelente intelectual e etc. Quando você fala de alguma questão afetiva, de alguma questão emocional, é uma criança. Não tem condição, estrutura emocional para suportar algumas coisas. Enquanto você sabe também que tem pessoas que não têm uma boa capacidade intelectual,
de ter tantas percepções, de ter tantos entendimentos, mas são pessoas que têm uma estrutura emocional que aguentam tudo. E, no final das contas, na hora que o bicho pega, elas estão de pé. E elas dão colo para um monte de gente que tem a cabeça joinha, joinha. A gente vê isso nas nossas famílias, não é assim? Muitas vezes aquela pessoa lá que ninguém dá nada por ela, porque não foi nada, ela não fez um doutorado, ela não fez um mestrado, ela não fez coisa nenhuma, mas na hora que fulano morreu de pé, e os doutores mestres choraram no ombro dela. E ela segurou a onda do pessoal. Inteligência emocional. Então, aquele que aconselha se predispõe a ajudar o seu irmão nas suas dificuldades pessoais e relacionais, enquanto possui as suas próprias lutas. Portanto, espera-se que ele saiba demonstrar afeto e calor humano, principalmente. Você está ajudando um casal e você, às vezes, está com uma crise no seu casamento. Você está ajudando uma família na criação dos filhos e você está com uma crise na criação dos seus próprios filhos ou na condução como eles estão vivendo. Essa condição, às vezes, nos fragiliza, mas ela nos humaniza também. A gente, parece que Deus, às vezes, permite que a gente passe por algumas situações para a gente lembrar que a gente é gente. Né? Que a gente é gente também. Porque senão a gente tem uma tendência a se colocar numa posição superior. Né? Contudo, aquele que aconselha deve sempre ter em mente que, embora seja limitado, há um recurso ilimitado ao seu dispor no serviço ao próximo. A gente está falando de aconselhamento cristão, o poder de Deus. Deus é poderoso para mudar a circunstância ou para mudar você e a pessoa. Deus pode mudar o quadro daquela pessoa, mas Deus pode mudar aquela pessoa. E muitas vezes Deus muda a pessoa. Nem sempre Deus muda as circunstâncias quando a gente ora. Muitas vezes Deus muda a gente. E nos dá a capacidade de enfrentar aquilo que talvez fosse o nosso maior medo. Você tem medo de morrer? De ir embora e deixar tanto potencial. Você se sente confortável em falar sobre morte? Confortável, desconfortável? Tanto faz? Quando ele morrer, pelo amor de Deus, que prestar no meu corpo vai voar. Gente, não vai acontecer um dia. Pode ser que eu vá de dele, mas é uma coisa que precisa conversar. No público, falar na aula. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Todo mundo vai passar. É isso aí. Tá vendo? Ó, a razão tá falando, né? A razão tá falando. Todos nós vamos passar por isso. Né? Pega o exame de sangue amanhã. Aí a gente já pega o... Quem fez exame essa semana já vai pegar assim. Ai, meu Deus, eu comecei esse curso porque Deus... Não é? Às vezes isso acontece. É desafiador. Né? E a gente falou da morte e tal, né? Mas realmente você não se programa para isso. Acontece, simplesmente acontece. É uma coisa que está falando. Mas eu já passei por eu quase fui refugada uma vez, e aí eu fui, relaxei e fui afundando. Né? Ah, é? Aí tinha um filme. Falou, não tem jeito? Eu falei, Jesus, morrer é isso, aí que bom. E eu não entendi. Aí meu marido, minha filha, reacha. Aí me puxou, me tirou da água. Eu não sabia nadar. Mas você não aspirou água, não? Eu perdi a inspiração. Ah, tá. Então você foi apagando, perdendo a consciência. Nós estávamos na beira da praia.
Aí veio, acho que era Itaipu, aí veio a onda e fez um buraco onde eu estava, e quando eu já estava lá longe. Uhum. Eu não estava nadando, eu estava ali no melodia. E você estava... Conseguiu... É isso, até logo. Tá bom, tô indo. Até logo, não tô indo. Tu me lembra aquela história... Me lembra a história do cara que disse que assim... Eu queria morrer igual... Eu queria morrer tranquilo, igual o meu avô. Dormindo. Não desesperado, igual os 43 passageiros do ônibus que ele estava dirigindo. Sim, tranquilo ali na consciência. Então tá bom. E nunca mais teve medo. Fala, Manuel. Morte física. Beleza. Aham. Uhum. Eu me lembro das palavras do irmão que tem lá na igreja, Wagner, ele diz assim: todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Mas eu entendo você, Manuel, existe isso. Mas não é todo mundo, Manuel, que consegue fazer trazer uma conexão entre esse entendimento e o sentimento no momento em que a coisa acontece. O que a gente vai ver que, na maioria das vezes, vamos falar de crente, o problema nosso não é saber para onde a gente vai. O problema nosso são as outras demandas da vida que a gente tem. Por exemplo, filhos, esposa, as coisas que ainda não estão ajustadas na vida, que a gente vou deixar isso embolado para minha esposa resolver, os meus filhos, como é que vão ficar? Ou num momento em que você diz assim, poxa, era um momento que eu estava tão bem, que as coisas estavam dando tão certo, que as coisas estavam acontecendo. Então, de modo geral, falando de crente, a gente tem essa consciência. O problema na hora foi a colocação que o Sérgio colocou aqui. Quando o Jô Soares perguntou para o Chico Anísio, você tem medo de morrer? Ele disse, eu não tenho medo, eu tenho pena, né? Pena que eu vou morrer, vai ser um desperdício, tanta coisa que eu estou fazendo e tal. Mas é justamente isso que muitas vezes gera apreensão no nosso coração e na nossa vida, né? Na minha discussão com minha esposa, ela fica, não, porque quando eu for antes de você vai antes de mim, você está maluca, eu já orei a Deus, já combinei com ele, eu vou primeiro, na minha oração eu já falei, para Deus, eu vou primeiro, e você vai ficar aí. Agora, o negócio é o seguinte, não arruma outro, senão eu volto para puxar o pé, e eu só quero depois que assim, estiver bem velhinha já também e tal, não quero deixar casa, carro e mulher bonita para ninguém. Então, né? E aí você chegar lá na frente, você já não escolhe mais ninguém, aí a gente fica às vezes nessa brincadeira. Mas a preocupação maior na nossa vida como cristão, eu penso, seja nessas outras circunstâncias que a gente pensa, poxa, tem tanta coisa para fazer, eu estava agora começando um novo projeto, ou eu queria ver os meus filhos, a formatura deles, ou eu queria ver a minha neta ou meu neto nascer que não vi, ou desenvolver, ou crescer. Então, essa pena da coisa ser perdida, a sensação de perda é muito grande. Não que a gente não tenha, como você falou, a convicção de que tudo bem, morrer, o viver é Cristo, morrer é lucro. Vai ter que passar por aí. Se Jesus não voltar, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter que passar por essa transição. E a pessoa, a gente vai contando, né, para manter aquela pessoa viva, mas sabe que a pessoa vai morrer, mas em todo tempo muda pela vida. Pela vida. Exatamente. Bom, gente, nós temos o poder de Deus e, nesse sentido, a oração e a apresentação de textos bíblicos serão nossas maiores e eternas ferramentas para o desempenho da nossa tão abençoadora tarefa
e o Espírito Santo será o nosso grande e fiel companheiro nessa empreitada. Então, nós temos um diferencial quando a gente está tratando de aconselhamento a pessoas em final de vida. É diferente só do que um assistente social, nada contra a função, né? Mas eu estou dizendo pela pessoa, acerca da pessoa que está por detrás daquela função. Se a pessoa que exerce aquilo ali, você pode ser assistente social, mas se você crê, como nós cremos, há um conforto daquilo que você pode passar e há um conforto em você, a pessoa sendo curada e saindo daquela condição ou ela não saindo daquela condição. A gente, depois de alguns anos de vida cristã, a nossa tendência é pensar que sempre foi assim. Então a gente tem tranquilidade para um monte de coisa, mas pensa, muitos de nós que não tivemos uma experiência, por exemplo, de conversão tão cedo na nossa vida, mas tivemos um antes de Cristo na nossa história, que às vezes eu me forço a fazer uma reflexão sobre isso. O que era viver sem Deus nesse mundo antes? Quais as perspectivas? Nós estamos chegando numa idade, eu falei isso para o pessoal, que a verdade é que a gente se encontra mais nos verdades do que nos nascimentos. Não é a verdade? Nós nos encontramos muitas vezes mais nos velórios. Eu falei um dia desse, quando eu tinha até 30 e poucos anos, talvez até 40, não pensava em nada disso. Né? Desempenhava o que eu tinha que desempenhar, mas hoje em dia não, você pensa no filho, você pensa, tá, se eu fosse hoje, se eu for hoje, se acontecer daqui a tanto tempo, eu acho que eu já fiz isso, acho que já... Você começa a considerar mais, porque isso passa a fazer mais parte da sua rotina. Quantas pessoas e familiares que você já tem visto ir? Então, são questões importantes que a gente precisa refletir. Só que nós temos uma confiança, nós temos algo que nos dá garantia, tanto para irmos, quanto para ficarmos, quanto na nossa função como conselheiros, a gente pode auxiliar muito nesse sentido. O aconselhamento aqui, segundo alguns autores, isso aqui é uma introdução ainda sobre o tema, né, gente? Mas o aconselhamento, segundo alguns autores, uns dizem assim: aconselhamento consiste em uma ação de ajuda com o intuito de curar, sustentar, orientar, encaminhar e reconciliar pessoas problemáticas para que saem de seus problemas e retornem à vida. Talvez aqui esteja falando mais de questões emocionais do que necessariamente questões físicas, e questões físicas nem sempre a pessoa será curada. E emocionais também, nem sempre, né? Outro diz, aconselhamento é o envolvimento com aplicação e investimento de tempo para auxiliar quem se apresenta com demandas insolúveis, dando-lhe cuidado e atenção. A disposição de servir o outro, servir a qualquer um, envolvimento com o outro, dispensando cuidado e atenção àquele que se apresenta desprotegido, sem direção e impossibilidade de perceber um rumo para seu viver. E ainda também, aconselhar é o ato de uma pessoa com disposição de ajudar com o intuito de modificar o aconselhando. E é uma verdade. Quando a gente aconselha alguém, a gente vai tentar trazer pacientes em final de vida ou conforto ou esperança. E a esperança, via de regra, traz conforto. Gary Collins é um autor que fala muito sobre aconselhamento, tem muitos livros. Ele diz que o aconselhamento consiste em identificar padrões de pensamento que geram atitudes negativas,
aperfeiçoar seu modo de encarar e manifestar seus relacionamentos interpessoais, auxiliar no desenvolvimento de seus comportamentos de forma mais sadia, orientar em decisões difíceis, ajudar a mudar seu modo de viver, ensinar a mobilizar seus recursos internos nos momentos de crise. A ajuda que alguém com certa preparação e boa vontade presta ao outro por meio de um relacionamento de cuidado. É o que ele diz, basicamente, que é o ato do aconselhamento. Ajuda que alguém com certa preparação e boa vontade, é o que a gente está fazendo aqui. Pela boa vontade, estamos buscando preparação para prestar ao outro por meio de um relacionamento de cuidado, né? Uma ajuda. Sobre enfermidade e morte, então, gente, entrando um pouco mais no nosso tema agora. O aconselhamento para esses casos é de um valor inestimável, pois vem preencher a necessidade que há muito tem sido sentida em nosso meio de aprendermos a lidar com os doentes em fase terminal, levando-lhes o conforto e a salvação. E aí é onde entra a possibilidade que a gente tem de apresentar a fé. Falar de enfermidade e morte, queiramos ou não, é um assunto de que não gostamos. Embora a gente possa dizer assim, eu não esquento se eu morrer, não. Eu poderia dizer para vocês que a minha maior preocupação, se eu falar em termos de vida e morte, não é com a minha morte. Tanto é quando eu discuto com a minha esposa, eu brinco com ela. Eu já falei que eu já combinei com Deus que eu vou primeiro, né? Porque no meu desejo, certamente na minha vida, no futuro, ter de lidar com isso, ou ela, eu prefiro egoisticamente que ela lide com isso do que eu. Pode falar. Na verdade, ser humano é viver, né? O desejo de Deus. Então, eu acho que a dificuldade é muito por aí. Eclesiastes diz, Deus colocou a eternidade no coração. E também fala que muito inimigo é a morte. Então, realmente, a gente parar para analisar. É difícil, é desafiador. Pode falar. Como acho? Há uma a gente pode prestar essa ajuda e um aconselhamento psicológico. Até onde seria meu limite? Para eu não achar que sou psicólogo e entrar numa área que não tem nada a ver. Ferramenta. A gente acha isso, porque é crente, né? A gente domina essa área. E aí, no último momento, sim. Onde está o limite? Bom, eu te digo assim, vou te falar da minha experiência pastoral. Eu não tenho formação psicológica, né? Eu não sou psicólogo clínico, não tenho formação nessa área e não uso de ferramentas, a não ser as que eu aprendi a desenvolver ou por leitura em alguma medida que, de certa maneira, todos nós alcançamos na nossa vida. Você diz assim, você é médico? Não. Mas se a sua esposa tiver uma dor de cabeça, o que você fala para ela? Você já sabe, né? Ou uma Novalgina, ou um Doril, ou... né? Não poderia nem prescrever isso a rigor. Nenhum de nós. Mas a gente, como diz o ditado de médico e louco, todo mundo tem um pouco. A gente realiza isso. Nas nossas relações, a gente não é psicólogo, mas a gente age com psicologia em muitos aspectos, porque a gente já aprendeu a lidar com algumas questões. O problema não é isso. O problema é você arvorar, tomar iniciativa ou mesmo buscar um reconhecimento nisso sem, de fato, ter uma formação. E aí, nesse sentido, nós não estamos falando da prática da questão humana,
Você sabe que pastores, crentes de modo geral, mas pastores que lidam com aconselhamento, eles têm uma facilidade maior para atuar na área da terapia e da psicoterapia e na relação com pessoas, porque é uma relação humana o tempo inteiro. Então, você desenvolve muitas competências com relação a isso. A gente, na prática, não é psicólogo, mas alguém às vezes chega para dizer assim, poxa, você é psicólogo? Não, não sou pastor. E depois que você já ouviu tantas pessoas que estão falando ali, por exemplo, de sexualidade, homossexualidade, e mas você sentou no gabinete, conversou 3 horas com ela e pergunta como é que é essa história. A pessoa diz, não, eu fui abusado quando criança. Na minha infância eu fui abusado, isso e aquilo, e aí você atendeu 1, atendeu 2, atendeu 5, atendeu 10, e você começa a ver que grande parte das pessoas que tem um padrão, né? Você vai tendo essa percepção, esse feeling. Isso vai exalar de você no aconselhamento. Agora, daí é você arvorar aquela função sem, de fato, você ter formação, não te dá o direito. Tem que ter muito cuidado. Por quê? Qual é o problema que a gente tem? Essas invasões de competências. Né? O pastor que quer ser psicólogo, né? E aí ele quer aplicar os elementos da psicologia sem ter a formação adequada, ao invés de encaminhar. Por exemplo, eu posso dar um exemplo para vocês de forma muito clara. 2014, em janeiro de 2014, uma irmã da nossa igreja, fez uma cirurgia até hoje, ela, no Natal de 2013 para 2014, o irmão dela mais novo, caçula, que morava nos Estados Unidos, tinha uma academia de jiu-jitsu, era um treinador, treinava o pessoal da SWAT, lá no estado do Colorado, era um marido, ele era casado com uma mulher do UFC, uma lutadora do UFC chamada Cat Zingano. E era uma família relativamente famosa. Eles se separaram lá, esse cara não aguentou, ele se suicidou no dia 24 de dezembro de 2013. Quem criou esse rapaz foi essa irmã da nossa igreja, que é a irmã dela, que é a irmã dele, né? A irmã mais velha, e criou o irmão mais novo, porque os pais se separaram muito cedo, e ela tomou um baque ali terrível. O filho dela, rapaz novinho, João, que eu havia batizado aos 19 anos de idade, morava com o tio nos Estados Unidos, e o tio mandou ele embora para cá passar as férias, justamente premeditando o seu suicídio lá. Ele se suicidou com a faixa do jiu-jitsu, se enforcou com a faixa do jiu-jitsu, a faixa preta dele. O sepultamento foi lá nos Estados Unidos, eles foram para lá, o menino chocado, que estava aqui, foi para lá. Lá nos Estados Unidos, participaram da cerimônia e tudo mais, deram de presente para ele, para o João, o quê? A faixa preta do tio, que era o grande símbolo. No final do mês de janeiro, eu estava chegando em casa num sábado, umas 11 horas da noite, vindo da praia com minha esposa, filhos e tal, neto. Não, netinho não tinha nascido ainda. E o telefone toca às 11 horas da noite. E essa irmã gritando, Luiz, pelo amor de Deus, corre aqui em casa que João se enforcou. Peguei meu carro, liguei para um irmão da igreja, que é bombeiro, que morava perto da casa dela. Falei, ô Luciano, corre para a casa de fulana de tal, que João se enforcou também. Cheguei lá, o garoto estava todo azulado, lábios azuis, cianótico, caído no chão, pontas dos dedos azuladas, orelhas, nariz, tal, né? Cianótico já, o coração parado. Aí o sangue fica cheio de CO2 e aí começa a ficar azulado mesmo. E aí eu falei, cara, eu
eu tenho que fazer uma RCP aqui, uma massagem cardíaca, ressuscitação aqui nesse garoto, porque esse garoto não pode morrer aqui. Ela já estava acabada com o irmão que tinha morrido há 30 dias. E agora era o filho caçula dela, dentro de casa, no quarto dele. Disse para a mãe, boa noite, mãe, fechou a porta. Ela achou aquilo estranho, deu uma cochilada, mas resolveu ir no quarto. Quando ela chegou lá, estava o João enforcado com a faixa preta do jiu-jitsu, numa grade lá da... E aí ela, Luiz, por favor, e tal, não sei o quê. Eu cheguei lá, fizemos o quê? Colocamos o João no chão, eu comecei a fazer respiração, boca a boca, e o Luciano, que é bombeiro, fazendo massagem. Ficamos por 40 minutos assim, o coração dele voltou a bater. Ele saiu vivo, clinicamente, de dentro de casa, o bombeiro chegou, levou ele para o Alberto Torres, ele viveu ainda mais 14 dias, mas ele já chegou lá em coma, tendo tido hipóxia, né? Hipóxia, que era falta de oxigenação no cérebro, e evoluiu assim 4, 5 dias para morte cerebral, e aí depois ele teve falência múltipla de órgãos e teve um choque séptico, morreu, nem os seus órgãos deu para ser doado. Eu passei 4 anos acompanhando essa irmã, fazendo aconselhamento com ela 2 vezes por semana. E falei para ela, você precisa de um psiquiatra e você precisa de um psicólogo. E aí nós trabalhávamos os 3 juntos. O psiquiatra dela era um médico aqui de Niterói, inclusive que é policial civil, e ele fazia esse acompanhamento, não é cristão nem nada, e o feedback que ele me dava foi muito interessante, ele dizia, cara, o que vocês fazem por ela, a igreja tem feito por ela, tem sustentado ela viva. Ele dizia isso, que só a medicação não era suficiente. Então, ela fazia terapia, ela fazia o acompanhamento com o psiquiatra, e ela fazia a gente se encontrar 2 vezes por semana. Nesses 4 anos, eu ainda tirei ela enforcada de dentro de casa 2 vezes, que ela tentou suicídio. Percebi uma vez, a última vez, eu estava saindo da igreja, iniciozinho da noite, tinha terminado o aconselhamento naquele dia, recebi uma mensagem no celular, vi ali o nome dela, e ali estava um agradecimento dela ali. Obrigado por tudo que você fez e tal, não sei o quê. Eu falei, putz, Maria está se matando. E saí correndo com o carro na direção da casa dela, cheguei lá, tive que pular o muro, tive que arrombar a porta, com outro irmão junto, entramos na casa dela, ela estava enforcada lá dentro, chama SAMU, tivemos que ir pro... Então, assim, foi muito difícil. Foi muito difícil ela lidar com essa situação. Foi muito difícil acompanhá-la esses 4 anos. E ela me ouvia porque eu tive um irmão que se suicidou aos 26 anos de idade. Eu tinha 28 quando meu irmão mais novo, dia 28 de outubro de 1998, se jogou do vão central da Ponte Rio-Niterói. Na época, tinha sido o último suicídio que tinha passado no Jornal Nacional, e depois disso, eles não mais divulgaram os suicídios da Ponte Rio-Niterói, porque quando uma pessoa se jogava da ponte e era noticiado, naquela semana, e depois a gente vai descobrindo todas essas coisas, né, vai entrando em contato com isso, naquela semana tinha mais 5 a 10 tentativas. Todas as vezes que isso aparece na mídia, e aí até uma questão também importante, que a gente não divulgue esse tipo de nota e informação, porque isso estimula pessoas que estão no momento crítico, né, funciona como gatilho, e aí o pessoal dizia, os inspetores da polícia, da PRF,
Olha, aqui é assim, notificou, na semana vai ter mais 5, 10 que vão se jogar ou vão tentar, vão fazer a tentativa. Então, parou-se de notificar, né? Hoje em dia, não é notificado, mas hoje em dia passa porque o pessoal filma, né? Filmou, jogou na rede, aí não tem jeito, mas não há mais notificação disso como era antes nos jornais. Quando eu falei isso para ela, olha, eu sei o que você está sentindo. Ela falou, ninguém pode saber o que eu estou sentindo. Ninguém sabe o que é perder um filho, um parente, um filho, por suicídio. Eu falei, eu sei. Meu irmão se suicidou aos 26 anos. Aquele foi o ponto de contato que fez com que ela me ouvisse pelos 4 anos. Até hoje ela diz, ela é membro da nossa igreja, ela é muito grata a mim e ao outro pastor lá, Luiz Eduardo. Luiz Eduardo conhece ela antes de mim, tratou dela muitos anos antes, mas com essa questão particularmente foi a identificação do meu histórico com a situação dela, que ela falou assim, olha, eu agradeço a Deus pela vida de vocês dois, agradeço a Deus por isso, porque eu estou viva hoje aqui, porque Luiz Eduardo me ajudou em determinado momento difícil da minha vida, e você me ajudou nisso. Nós tiramos ela 2 vezes de dentro de casa enforcada, nesses 4 anos, e de você conversar com a pessoa e ela dizer assim, cara, eu estou conversando com você aqui, mas eu só fico pensando naquela madeira ali da minha varanda. Só fico olhando para aquela peça de madeira ali da minha varanda, quando é que eu vou me estar pendurada ali? Então, assim, a alma humana chega num ponto que às vezes a gente não dá conta, né? Quem nunca passou por uma crise de depressão, uma tristeza profunda, uma perda, você imagina? Para ela, ela perdeu 2 filhos, o irmão mais novo que ela cuidou como se fosse seu filho, e depois o filho caçula. E ainda com um misto de culpa, porque ela havia, o pai dessas crianças, 3 filhos que ela teve, esse cara era dependente químico e ela se separou dele por causa disso. Conheceu um camarada na igreja, casou com esse cara, e esse outro cara que ela casou, que conheceu na igreja, era dependente químico, e esse cara abusou sexualmente dos filhos dela. E foi um dos motivos pelo qual esse menino acabou por tirar a vida lá aos 20 e pouquinhos anos de idade. Eu vi esse garoto, cresceu junto com os meus filhos na igreja e eu batizei ele depois. Então, o que foi importante, respondendo aqui a sua questão, desculpa pela volta, é a percepção da interdisciplinariedade que precisa haver da nossa parte, a gente saber quais são as nossas competências, que a gente não está tentando parecer Deus para ninguém, a gente está querendo ajudar aquela pessoa. E para isso você precisa saber aonde é que qual é efetivamente o que você pode fazer e aonde é a competência do outro. Ela precisava de auxílio medicamentoso, ela precisava de auxílio psicoterapêutico e ela precisava de aconselhamento pastoral. Talvez você diga assim, o que era o mais importante ali de tudo? Era o aconselhamento pastoral? O aconselhamento pastoral era o mais importante, talvez, a médio e longo prazo, que ia definir a eternidade dela. Mas se não tivesse medicação naquele momento, ela não estava viva agora. Eu não ia segurar essa onda. Você seguraria? Oh, pensa bem nisso. Né? Terapia auxiliou, com certeza, em todos os momentos, e com as ferramentas, né, de terapia cognitiva comportamental, de se eu estou me sentindo assim, o que eu devo fazer especificamente. Tal. Então, irmãos, é importante que a gente também discirna até onde vai a nossa competência. E aqui vai um conselho fora de, né, um compartilhamento com vocês, fora do script. A gente crê que Deus é poderoso para mudar as circunstâncias e a gente crê que Deus é poderoso para curar qualquer pessoa. Mas nunca estimule uma pessoa a parar de tomar sua medicação. Por que eu estou dizendo isso?
ore por ela. Se acredita que Deus é capaz de curá-la, eu também sou. E quando Deus fizer isso, não vai ter problema nenhum do médico chegar para ela e dizer, olha, você pode ter alta, não precisa mais de medicação. Ou essa pessoa mesma chegar e dizer, doutor, eu quero me submeter ao Senhor para saber se eu devo continuar tomando, porque eu não tenho mais a necessidade, não sinto mais que tem. Porque, olha só, nesse mundo gospel não, mas no nosso mundo evangélico, a gente tem visto aí muitas besteiras acontecendo. Olha, Deus te curou, para de tomar o seu remédio. A pessoa entra num surto psicótico. Ela entra num surto esquizofrênico. E dali não volta mais. Termina se suicidando, termina cometendo alguma coisa, ou mesmo entrando num surto que não tem mais retorno. Então, eu acredito que Deus cura. Você acredita que Deus cura? E se Deus curar, é melhor você tomar uma semana a mais de remédio, ou precisa mais de remédio sem necessidade, né? Até você dizer, essa porcaria não serve mais para mim, do que você antecipar e criar um problema se Deus não tiver curado. Porque tem um monte de gente falando em nome de Deus aí, não é? Quem foi que deu o exemplo aqui? Que a menina estava curada, e a menina não foi curada. Porque apresentaram para ela um Jesus que não é da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia diz que a gente ia passar por aflição. O Jesus da Bíblia, quando veio e curou todo mundo, tinha um motivo pelo qual ele fazia aquilo. Os sinais apontavam para respaldar a sua mensagem. Ele é o Filho de Deus. Então, eu sou a ressurreição e a vida. O que ele faz? Ele ressuscita Lázaro. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, nem só de pão vive o homem. Então, o que ele faz? Ele alimenta a multidão. Agora, o ministério de Jesus não era milagreiro, porque se fosse isso, ele ia dizer, olha, vocês vão aí orando por todo mundo e ressuscitando tudo quanto é morto, e essa terra ia estar cheia de gente até hoje. Então, não é essa a questão. Às vezes a gente vai orar e Deus vai recolher. Você imagina todo aquele povo no deserto, Moisés, 40 anos servindo a Deus, e no final das contas ainda faz uma oração, Senhor, deixa eu entrar na terra, e Deus diz, não vai entrar. Mas logo Moisés, tanto cabra ruim que passou aí nesse deserto, que podia ter ficado, é isso? Não, a gente ainda não pensa assim? Moisés, Senhor. Quantas pessoas tinham naquele povo de Israel no deserto? 3 a 6. 3 a 6 milhões de pessoas. É gente para chuchu. Porque você tem no Êxodo, no Êxodo, na saída do Egito, você tem 600 mil homens de guerra, 22 mil levitas. No centro, na entrada de Canaã, 600 mil homens de guerra, 23 mil levitas. Então, você tem lá homens de 25 anos até determinada idade. Você faz uma relação de 5 para 1, minimamente, cada homem daquele que puxava da espada tinha esposa, talvez tivesse filho, pai e mãe, geralmente eram muito mais filhos e muito mais gente. 5 para 1, você tem 3 milhões de pessoas. Então você pensa, essa turma com Moisés, 40 anos, por menos que isso, daqui a pouco, 2 semanas, a gente já está dizendo assim, não, Senhor, traz Sérgio de volta para a aula, deixa ele ficar em casa hoje não, né? Traz Luiz Fernando, Senhor, quer ficar vendo o jogo do Fluminense. Você é tricolor, Luiz Fernando? Para. Você tinha... Se Jesus tivesse encarnado, seria correto. Não pode. Eu já ouvi o povo dizendo que poderia ser o Vasco, embora não seja Vasco da Gama, por causa da Cruz de Malta, né? Outros dizem que ele seria Raposa, né? Santista. Né? É Cruzeiro? Qual que é o Santos? É o Peixe. É o Peixe, que ele seria o Peixe, porque... Peixe. Falou aqui, sabe mais do que eu. Porque é o Santos, né? Ser de Santos porque eu sou Santos.
Falaram isso do texto bíblico, olha só. E os corintianos dizem que Jesus seria corintiano porque Deus é fiel. Então, qual é? Ai, meu Deus do céu. Era aquela estrela surgiu na nossa sala agora. Olha aqui. A estrela não está solitária aqui. Não é possível isso, né? E aí, você imagina comigo, por muito menos do que isso, a gente tem empatia um pelo outro. São 40 anos, 3 milhões de pessoas pedindo a Deus, Senhor, tem oração? Não tem campanha da Universal, desculpa aqui, não sei se tem alguém. Tem campanha da Universal que pega 3 milhões de pessoas assim. Isso 40 anos, deixa Moisés, poxa, bota ele lá. E Deus falou não, né? Cortou o barato da galera. Então Deus às vezes fala não. É um desafio para a gente. Queridos, vamos orar? Vamos orar. Comecem a leitura. Na semana que vem a gente volta. O nome do livro? O nome do livro aquele lá do... É esse aqui, ó. Aconselhando a pessoas em final de vida de alienação, né? Esse é o nome do livro, né? Esse é o livro de Eli. É o nome do livro de Eleni. Vamos orar, né, gente? Quem pode orar para a gente? Pode orar, Márcio, por favor. Senhor, meu Deus, eu quero me agradecer por esse momento que nós estamos aqui, juntamente com o teu filho, essa é uma graça e um conhecimento. Só pode ser Paulo. Cada vez mais nos capacitar para a tua obra. Com tantos exemplos que aqui foi. Pai, nesse momento, eu garantido cada um de nós que vai se dirigir aos seus lados. Amém, Senhor. Abençoa também esta carta de teu brasileiro que tem sido de tão importância na nossa formação. É verdade. Vários e vários pastores e líderes da tua grande obra, seja de cada um dos filhos, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês. Prazer estar com vocês, com essa turma. E a gente vai caminhar juntinho aí esses 2 meses, vai ser bênção, tá? Vão na paz de Jesus. Qualquer coisa, eu vou pedir para tem grupo de WhatsApp? Vou pedir para o Wellington me colocar lá. Qualquer coisa que vocês precisarem que eu puder ajudar, só entrar em contato comigo. Sérgio, prazer, cara. Valeu. Prazerzão mesmo. Muito bom. Valeu, Henrique. Prazer, queridão. Prazer, queridão. Fala do senhor, mas a gente escuta. Denis. Valeu, Denis. Vamos sim. Hã? O quê? A sua linha. Se é... O mais interpretação. Ainda. Você falou agora do integracionista. Como você... Não, eu acho que... Olha, quando eu fiz seminário... Cadê o garoto? Um grande abraço. Obrigado. Quando eu fiz seminário, nós fizemos assim. Na escola de pastores. Aconselhamento 1 foi com uma psicóloga. Ela não deu aconselhamento pastoral. No aconselhamento 1, ela deu para a gente noções de psicologia e psicopatologia. Que é o quê? A capacidade de você discernir o que é espiritual
do que é clínico terapêutico e do que é psicopatologia. Neurose, psicose, esquizofrenia, transtornos diversos. Aconselhamento pastoral 2. Aconselhamento 2, nós estudamos o aconselhamento pastoral com pastor. Aí o foco era Bíblia, Palavra de Deus, no aconselhamento pastoral. A minha tendência é entender que há espaço para essa integração. Aquela linha mais exclusivista, se é o que você está falando disso, eu não sabia desse termo, chamada aconselhamento imotético, antigamente. Não, que tem que deixar. A questão é, por que é que eu não estou fazendo isso? Por que é que eu não estou conseguindo fazer isso? Aonde você vai me ajudar?